Namastê, sou o professor Haridarshana, este é o canal Professor Haridarshana. Então nós estamos apresentando as técnicas do yoga, sua cultura, ciência, tradição e sabedoria védica. Hoje o tema Yamas e Niyamas. Inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem e toquem o sininho. Então o tema é Yamas e Niyamas. O yoga sem Yamas e Niyamas, ele se reduz a mera ginástica. Tá? Então, os Yamas e Niyamas é o que caracteriza, né, o sadhana do yogi. O sadhana, né, é a disciplina, é a educação que o yogi desenvolve, né? Uma educação assim de um nível muito primoroso. E esses são os Yamas e Niyamas. Então nós vamos começar pelos Yamas. Yamas significa, perdão, o que não pode ser feito, né? Começamos pelo princípio mais básico, que é a ahimsa, não violência. Então, a negação e himsa é violência, assassinato, matança. Então, a ahimsa, não violência. Esse princípio é um princípio muito amplo. Ele é bom estudarmos, refletirmos sobre esse princípio de ahimsa, né? Porque ele é muito amplo, ele não se restringe apenas a uma matança, mas o amor. Então, é um preceito divino do próprio Deus para com seus filhos. Então, o pai, ele ama seus filhos, né? E com todas as virtudes e defeitos, qualidades e defeitos. Ele ama todos. Então, ele é um pai amoroso, ele é educador, ele sabe que com o tempo os seus filhos eles vão se desenvolver, vão amadurecer. Então, isso é o amor. Então, o ahimsa, o princípio de não violência, ele tem essa amplitude. É o amor para com todos os filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos uma grande família, nós somos uma única família. Mas nós quem? Seres humanos? Não, toda a criação de Deus, né? Seres animados e inanimados, tudo que é criado por Deus, né? Então Deus, ele ama. Então nós também, como filhos de Deus, também devemos amar toda a criação de Deus, porque Deus ama toda a sua criação. Então, isso é assim a amplitude do princípio de ahimsa. Muito bem, não está só restrito à dieta, ao não comer carne, né? Mas ter não só um respeito, mas ter um carinho, um amor, uma apreciação, não prejudicar e perturbar a criação de Deus. Então nós respeitamos, nós amamos, nós apreciamos, né, porque é a criação de Deus. Então a dieta é importante também, uma dieta vegetariana, porque é a dieta do yogi, é uma dieta mais próxima de sattva. Né? Então sattva é uma qualidade em que qualifica, né, o indivíduo a praticar sabedoria, vida espiritual, yoga. Então, a alimentação, uma dieta sem carne, é uma dieta sattva, satívica. Ok, o próximo princípio de yama é satya, veracidade. Então, essa veracidade, do ponto de vista do yogi, é Deus. Deus é a verdade absoluta. Então, quando nos conectamos, quando estamos em yoga,
Estar em yoga é estar em conexão com Deus. Então é estar em conexão com a verdade. Assim, tudo que nós praticamos, nós seguimos então o caminho da verdade. Então nós exercemos a verdade, nós praticamos a verdade, nós falamos a verdade, nós pensamos a verdade. Então a nossa vida, né, é um exercício da veracidade. Então nós não cometemos o risco ou o erro de enganar o outro, porque nós estamos conectados com a verdade. Então esse é o segundo yama, porque estamos conectados com Deus e Deus é a verdade absoluta. O próximo yama, vou dar uma consultada nos textos sagrados. Asteya. Asteya, né, é um princípio também assim, muito básico, né, de não tomar para si, né, a posse do outro. Então, isso contamina a nossa consciência, isso nos desvirtua do caminho da verdade, do caminho do bem, do caminho do ahimsa. A partir do momento em que o indivíduo ele toma para si os bens, né, de outrem, então ele está comprometendo a sua consciência, comprometendo o seu avanço espiritual. Ele saiu do caminho da verdade, ele saiu do caminho do bem, ele saiu do caminho do amor e ele está praticando, além de asteia, além de estar praticando, né, o furto, o roubo, ele está praticando uma violência. Né? Então, ele está violentando porque ele está criando uma ansiedade no outro, retirando aquilo que não é seu, que não lhe pertence. Né? Isso cria uma ansiedade, né, no outro. E ninguém está autorizado em em proporcionar ansiedade na mente de quem quer que seja. Né? Nem de ser humano, nem seres animados, nem inanimados. Então, asteia, roubar, furtar, né? Ou seja, saquear os bens do outro. Isso não é, né, não é apreciável. Os yogis, eles não praticam, eles não cultivam, né, essa prática, porque isso contamina a nossa consciência e obstrui e empaca o nosso avanço espiritual, o nosso avanço de consciência, a expansão da consciência e por fim, a nossa comunhão com Deus, o yoga. Então, todo o nosso esforço, né, é malogrado. Então, o próximo yama, brahmachari. Brahmachari é um tema muitas vezes mal compreendido e assim cria-se certas conflitos e contradições e polêmicas. Então, mas é um princípio que deve ser bem compreendido, brahmachari, né, para que as pessoas saiam desse conflito, das contradições, né, e acabam comprometendo o yama. Então, primeiro, brahmachari, chari, comportamento, comportar-se em Brahma, em espírito, comportar-se em espírito. Para isto, o yogi, o espiritualista, ele tem que concentrar suas energias. Ele não pode ser disperso. Ele não pode estar disperso. Né? Ele não pode se perder, né? Deixar que seus sentidos se percam e divaguem nos diferentes objetos, né? No supermercado de objetos e desfrutes do mundo material. Então ele tem que estar concentrado, tem que ser contido. Né? Então ele tem que ter um certo recato.
né? Um certo recato. Ele tem que preservar a sua energia, né? E a energia mais concentrada em nosso corpo, né, é a energia reprodutora. É a energia reprodutora. Essa energia, ela reproduz todos os nossos tecidos. Todos os tecidos, a energia reprodutora. Então, é a maior energia, a maior concentração. Então, o yogi, ele preserva essa energia. O yogi, ele é recatado. O yogi, ele é contido. Né? Ele é austero. Ele tem um recato, ele tem uma castidade. Tanto o yogi quanto a yogini. Então, assim, eles canalizam a sua energia para o avanço da consciência, para a união, a conexão com o Supremo, Shri Krishna. Então, Brahmachari, se comportar em espírito, recato, né? Contenção, concentração, moderação. O estudo aprofundado dos textos sagrados. Então, Brahmachari. O próximo yama, aparigraha. Aparigraha é cobiça, né? O acúmulo desenfreado, logo desnecessário. O acúmulo, né? A cobiça. Então, o indivíduo acaba caindo em hasteia, né? Porque se ele dá vazão a esta cobiça, aos seus desejos, né? Ao seu egoísmo, né? E parte de uma jornada de acúmulo, né? Certamente ele vai cair em hasteia, né? Porque esse excessivo acúmulo, ele vai estar tirando de outros, né? Porque todos têm uma cota própria, né? Então, a parigraha também compromete a pureza da consciência, né? Acúmulo, cobiça. Então a pessoa, ela tem que procurar ter uma vida simples, de pensamento elevado, né? E agradecer, né? Satisfazer e agradecer aquilo que foi reservado como sua cota, dentro do seu guna karma, ou seja, dentro de suas ações e qualidades. Então, a parigraha. Então, esses foram os yamas, aquilo que nós não devemos fazer, né? Yamas, o que não se deve fazer. Agora vamos para os niyamas. Niyamas é aquilo que devemos fazer, né? E o primeiro é saucha, pureza. Então, o caminho do yogi, o caminho da espiritualidade, o caminho da sabedoria é um caminho de pureza, não de malícia. Não tem espaço para a malícia, né? Então, porque a malícia, ela contamina a nossa consciência e obstrui a nossa percepção, né? E fecha as portas da percepção. Então, para que possamos abrir as portas de nossa percepção e dar expansão à nossa consciência, nós precisamos nos purificar. E essa purificação é tanto interna quanto externa. Uma vida pura, né? Higiene, a higiene do corpo e a limpeza e a higiene mental. Pensamentos, desejos e sentimentos, né? Ações puras, sentimentos, pensamentos e desejos puros. Então, a vida a sabedoria, o caminho da sabedoria, o caminho da ciência espiritual, o caminho do yoga é um caminho de pureza, né? E essa é a qualidade mais elevada entre as três qualidades, né? Ignorância, paixão e bondade. Tamaguna, Rajaguna, Sattva Guna. Então, bondade, Sattva Guna. É
onde nós vamos desenvolver pureza. Então esse é o primeiro niyama, né? Saucha. Vamos para o segundo niyama, Santosha. Santosha. Santosha é contentamento. Contentamento, satisfação, gratidão. Então, né, a entrega, né, a confiança, né, a gratidão, isso traz uma paz de espírito. Então, aquele que se propõe a despertar a sua consciência pura e original, ele deve se esforçar para não cultivar um estado de consciência perturbado, conflitivo, conflitante, ansiedade, lamentação, e procurar reconhecer as dádivas que todos nós temos. Todos, né? Todos nós temos muitas dádivas. E muitas vezes elas não são reconhecidas e por isso não agradecemos. E por isso não nos situamos em santosha, contentamento. Então o yogi, ele cultiva o contentamento. Por quê? Porque ele exercita uma vida simples com pensamento elevado. Então ele agradece, né? Ele não perde tempo, né, em reclamar das coisas que ele cobiça, ou anseia, ou lamenta. Ele simplesmente agradece o que ele tem, o que ele está vivenciando, o aqui e agora. Então ele se estabelece em santosha, contentamento. Esse é o segundo niyama. Santosha, contentamento. Terceiro niyama, tapas. Tapas, né, é austeridade, penitência, né? Penitência não no sentido de punição, né, mas no sentido de a pessoa ser determinado, ser disciplinado, ser constante, ser puro, ter contentamento, ser veraz, não ser violento, ser uma pessoa amorosa e ser uma pessoa sábia. Então, isso é austeridade. Para que isso aconteça, né, é necessário um sadhana, né? E para se ter um sadhana, todas essas qualidades, todos esses quesitos, né, são empregados. De outra maneira, não há possibilidade da pessoa, né, ela exercer um sadhana. Então, ele tem que procurar ser puro, ser veraz, né, não violento, ter uma dieta apropriada, uma dieta sátua, né, não violenta, procurar estar sempre estudando e refletindo, né, o conhecimento do eu, a ciência do eu, a sabedoria, né, praticando yoga, né? Então, sadhana é isso. Então isso é tapasya, é austeridade. Por quê? Porque a austeridade, né, é que você, muitas vezes, você faz aquilo, né, que nem sempre, que muitas vezes não é tão prazeroso, mas é necessário porque aquilo vai lhe trazer o poder espiritual. E muitas vezes aquilo que é prazeroso agora, né, vai lhe trazer consequências deletérias. Então, isso é tapas, austeridade. O próximo niyama, swadhyaya. Swa é próprio, seu, é próprio da pessoa, aquilo que é próprio da pessoa, aquilo que é seu, sua, né? O português, né, ainda
ainda traz, né, essa relação direta com o sânscrito, né? Porque swa é sua. Então, dhyaya, estudo. Então, swadhyaya, estudo do eu. Estudo do si mesmo. Então, essa é a ciência do yoga. O yogi, ele desenvolve uma educação, um conhecimento, onde ele passa a desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Esse conhecimento vai lhe dar condições de poder exercer a prática do yoga com essa consciência de que nós somos imagem e semelhança do Absoluto, do Ser Supremo. Através do conhecimento de si mesmo, você também obtém conhecimento do Supremo, porque somos iguais em qualidade. Então essa é, assim, uma das contribuições da sabedoria védica. Então Swadhyaya é importantíssimo, porque isso está relacionado ao Brahmacharya, né? Aquele que se comporta em espírito. Então, para que o yogi se comporte em espírito, ele tem que ter um estudo aprofundado do eu sou. Então, Swadhyaya. E assim, por último, Ishvara Pranidhana. Reunindo todos esses princípios, yamas e niyamas, então nos qualificamos para esse último niyama, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara é o controlador supremo. Pranidhana é a rendição, a devoção a esse Senhor Supremo. É a entrega. Nós temos o direito de agir. A ação depende de nós. O resultado depende da misericórdia do Senhor Supremo. Então o yogi, ele tem fé nisso, né? Ele acredita, né, na proteção do Senhor Supremo, na guia do Senhor Supremo. Então ele está nos protegendo. Então nós agimos. O homem propõe, Deus dispõe. Então isso é Ishvara Pranidhana. E confiar, acreditar, se render na proteção do Senhor Supremo. Então esses são os yamas e niyamas. Sem eles, o yoga é apenas uma mera ginástica. Se inscrevam, curtam, compartilhem e toquem o nosso sininho para vocês receberem maiores notificações. Namastê.